Olá, meu nome é Lucas, eu sou do setor de Engenharia de Aplicação e Suporte Técnico dentro da Virtual Pyxis e eu vou mostrar para vocês hoje um caso de estudo onde nós vamos utilizar o Virtual Pyxis acoplado ao ANSYS como solver na realização da otimização de um componente estrutural, aqui no caso um braço de suporte. Para isso, nós vamos utilizar aqui uma análise estrutural estática, lembrando que dentro do VirtualPyX, na realização das otimizações, é possível se levar em conta também frequências, tanto na função objetivo quanto nas restrições. Para isso, trabalharemos então com uma função, um bloco aqui de análise modal. Isso também é uma possibilidade. Aqui, para nós adicionarmos um outro bloco juntamente a essa análise estática de otimização, nós clicamos aqui em Virtual Pyxis e arrastamos esse ícone para dentro do módulo para análise no qual nós queremos inserir nossa otimização. Aqui nós já temos criada a nossa otimização acoplada, correto? E então nós podemos definir aqui nossos tipos de materiais, lembrando aqui que nós vamos trabalhar com materiais isotrópicos, e inserir a nossa geometria de análise. Posteriormente, nós simplesmente podemos clicar duas vezes em cima daqui de Model e ele vai abrir a plataforma Mechanical, que é para onde nós vamos agora. Aqui dentro da plataforma Mechanical é justamente aonde nós vamos realizar os trabalhos. Como vocês podem ver, nós temos aqui a nossa estrutura a ser otimizada. Ela é um braço de suporte, onde nós temos aqui 4 furos e as devidas geometrias de fixações de parafusos. Essa face inferior também onde ela é apoiada sobre uma outra geometria. Temos também essa pequena geometria acoplada à geometria maior, onde justamente serão aplicados os carregamentos. E esse é o componente no qual nós queremos otimizar. Primeiramente, nós temos aqui um contato inserido entre esses dois componentes, o menor e o principal, onde nós temos aqui um contato do tipo bonded com a formulação MPC. Aqui, nesse exemplo, nós temos um contato linear, mas é também possível se trabalhar dentro da otimização com qualquer formulação de contato, sendo ela linear ou não linear. Um pouco mais abaixo, nós vamos aqui agora para as nossas definições de malha. Lembrando que dentro da otimização topológica, não é fundamentalmente necessário que raios, chanfros sejam refinados. O mais importante na geração da malha dentro da otimização topológica é que a nossa malha seja uniforme. Como vocês podem ver nesse exemplo de malha aqui gerado. Aqui nós geramos uma malha tetra. Indo diretamente para a nossa análise em si agora, onde nós vamos definindo tanto os nossos carregamentos quanto as nossas condições de contorno. Nesse componente, nós temos ele fixado por essas faces internas e superiores das geometrias do parafuso. Nós temos configurado também um Friction and Support nessa face inferior do nosso componente. E temos 3 aplicações de carregamento aplicados nesta face interna da geometria menor, acoplada à nossa geometria maior. Aqui nós temos, como vocês podem ver na tabela ao lado, nós temos uma aplicação de força aqui no eixo Y, nos eixos X e Y, nessa direção, e no eixo Y, no sentido negativo. Essas 3 aplicações de forças estão separadas em steps diferentes, ou seja, o pico de aplicação delas não está no mesmo ponto. Como vocês podem ver aqui, a primeira força no step 1, a segunda força no step 2 e a terceira força no step 3. Aqui mais abaixo nós vamos poder ver plotado os resultados de tensão para cada um desses steps de força. Lembrando aqui que nós estamos utilizando no componente um aço de alta resistência, onde o nosso limite de tensão é de 1000 MPa, onde aqui para o primeiro step nós temos 801 MPa, para o segundo 989 e para o terceiro aproximadamente 527. Lembrando que esses resultados de tensão também não estão
calculado de maneira ideal, visto que nós não temos os devidos refinamentos nos pontos específicos, mas aqui a nossa intenção, a princípio, é observar o comportamento geral da nossa peça para a posterior aplicação da otimização. Feito essa análise básica, vamos dizer assim, do nosso componente, nós vamos agora para as configurações da nossa otimização. Nós temos duas configurações básicas dentro de toda a otimização, utilizando-se o VirtualPyX, onde nós temos aqui o Analysis Settings e o Design Entities. Dentro do Analysis Settings, nós vamos configurar aqui o tipo de otimizador que nós queremos utilizar, isso dependendo do tipo de restrição, se é linear ou não linear. Aqui o máximo número de interações que nós queremos dentro da nossa análise. A nossa tolerância dentro da convergência do modelo, onde aqui nós vamos especificar uma porcentagem, onde nós vamos considerar que o nosso modelo convergiu ou não. Aqui ele já vem com 1%, e é bastante interessante para grande parte dos casos. Nós temos aqui a nossa definição de lei do material, onde é utilizada dentro do VirtualPyX é o SIMP. Nós temos aqui as nossas configurações de filtro, onde aqui nós vamos utilizar um filtro com projeção e penalização. Nós temos aqui a nossa definição de raio mínimo, onde o programa controlará esse raio mínimo. Nesse caso, não é necessário que nós especifiquemos esse raio mínimo. E temos aqui as nossas penalizações iniciais e máximas, onde aqui ambas vão ser configuradas em 3, visto que nós iremos tratar aqui de um problema de minimização de compliance com restrição volumétrica. E segundo a própria literatura, é mais interessante que nós utilizemos penalização de 3 para esse modelo. Posteriormente, nós temos a nossa configuração aqui de Design Entity. Isso aqui é bastante simples, onde aqui nós vamos configurar todas as geometrias da nossa análise que vão ser otimizadas. Nós temos aqui também a configuração de pseudodensidade inicial. Nós costumamos utilizar 0,5 para grande parte dos modelos. Posteriormente, nós vamos para as nossas configurações justamente de função objetivo, de restrição, de load case combinations e de non-design entities. As duas principais configurações do nosso modelo seriam justamente as nossas funções objetivo e a nossa restrição principal aqui. A nossa intenção dentro da otimização é reduzir o peso do nosso componente, correto? E fazer com que ele seja o mais rígido possível. Então, como que nós trabalhamos aqui dentro das nossas relações de função objetivo e restrição? O que nós vamos trabalhar aqui dentro da função objetivo é com compliance, que seria a flexibilidade, onde nós vamos trabalhar aqui com a minimização do compliance, ou seja, nós vamos tornar a nossa pasta o mais rígida possível para determinadas condições de carregamento. Aqui abaixo, em Load Case Selection, nós vamos justamente configurar para quais carregamentos nós queremos que a nossa peça seja o mais rígida possível. Aqui, em Load Case, nós selecionamos Combination, visto que como foi citado anteriormente, nós temos 3 condições de carregamento. E aqui nós selecionamos o Load Case Combination. O que seria esse Load Case Combination? Esse Load Case Combination é justamente essa outra configuração que nós criamos aqui. Para criar qualquer uma dessas configurações, nós simplesmente vemos nessa barra superior e clicamos em qualquer uma desses ícones, onde aqui nós vamos criar uma função objetivo, uma restrição, um non-design entities e aqui um Load Case Combination. Dentro do Load Case Combination, nós vamos clicar aqui em Tabular Data e aqui ele vai nos mostrar tanto os steps que nós configuramos anteriormente, quanto o peso que nós queremos dar para cada step dentro da nossa otimização. Aqui julgou-se necessário que dessemos um peso de 3 para o Step 2, de 2 para o Step 1 e de 1 para o Step 3. Correto? Posteriormente a essa configuração, vamos aqui em Apply, nós voltamos lá na função objetivo e selecionamos aqui o Load Case Combination. Posteriormente a isso, nós vamos para a nossa restrição volumétrica, onde nós já definimos que o objetivo da nossa otimização vai ser tornar a nossa peça o mais rígida possível, minimizando a flexibilidade da mesma. E agora nós vamos restringir um volume dentro desse nosso domínio aqui em azul, onde a nossa peça resultante vai ocupar uma porcentagem desse domínio. Aqui nós vamos trabalhar com fração de volume. Então, nós selecionamos aqui a restrição de fração volumétrica. Análise, nós justamente fazemos referência ao Static Structural, que é essa análise principal.
Nós queremos que a nossa porcentagem inserida aqui represente um valor que seja menor ou igual, ou seja, a nossa estrutura resultante vai ocupar uma porcentagem menor ou igual do domínio inicial ao valor referente ao valor aqui inserido. Aqui nós selecionamos uma porcentagem de 40%. Um pouco mais abaixo aqui nós vamos justamente selecionar a geometria no qual nós queremos que essa restrição seja aplicada dentro da nossa análise. Então, definido a função objetivo e aqui a primeira restrição, nós já temos o escopo do nosso problema, onde nós queremos tornar nossa peça o mais rígida possível, respeitando uma fração de volume que a peça otimizada vai ocupar dentro deste nosso domínio inicial. No entanto, nós também devemos respeitar condições construtivas dentro da nossa análise, porque pode ser que a minha estrutura gerada seja a mais ótima, no entanto, ela não é possível de ser construída por métodos conhecidos. Aqui, nós vamos inserir agora uma restrição de casting, uma restrição justamente de fundição. E o que seria? Aqui nós vamos definir um plano ou uma direção, como vocês vão ver posteriormente, no qual é possível da nossa peça ser extraída de um ou dois moldes, seria num processo de fundição. Aqui nós não entramos em detalhes do processo de fundição, mas apenas definimos um molde de extração para a nossa peça. Aqui também é assumido um molde não destrutível. Aqui, a configuração que nós utilizamos foi a split, onde nós vamos definir um plano passando pela nossa peça, onde dois moldes vão se encontrar nesse plano, correto? Nesse caso aqui, nós vamos definir justamente um plano que corta a nossa peça ao meio, onde vai ser possível extraí-la de ambas as direções. Para isso, nós temos que criar um ponto e um vetor. Definindo isso, nós temos um plano definido. O que então nós fizemos? Nós definimos um ponto aqui pelo sistema de coordenadas de origem aqui do nosso problema, que está localizado justamente aqui, ou seja, nós definimos o ponto como o ponto zero desse sistema de coordenada. E o nosso vetor, a direção z desse mesmo sistema de coordenada, ou seja, nós definimos um plano que corta a nossa peça, nosso componente, ao meio. A última das configurações aqui que nós vamos realizar são as configurações de Non-Design Entities, onde nós vamos definir faces da nossa geometria que não vão ser alteradas durante o processo de otimização. Isso é importante devido a aspectos funcionais do nosso componente, pois embora nós queremos otimizar a estrutura do mesmo, algumas faces, como por exemplo a face de contato com a estrutura menor aqui, onde estão aplicados os carregamentos, ou as faces de fixação dos parafusos, não é interessante que elas sejam alteradas ou retiradas durante o nosso processo de otimização. Então, para isso, nós aqui então configuramos essas faces aqui, essas faces internas e a face interna, como eu vou mostrar aqui para vocês. Só um instante. Aqui, como vocês podem ver, a face interna desse nosso componente que está em contato com a geometria menor. Posteriormente às nossas configurações, nós rodamos o nosso modelo. Para isso, nós simplesmente podemos clicar aqui com o botão direito e clicar em Solve. Aqui, como vocês podem ver, o nosso modelo já está rodado. Aqui eu vou apresentar para vocês agora justamente o resultado onde nós chegamos. Onde nós temos aqui a nossa distribuição de pseudodensidades, revelando a nossa estrutura final otimizada. Como vocês podem ver, ela respeitou a nossa restrição volumétrica e respeitou também a nossa restrição de casting, como eu havia falado para vocês, onde nós definimos um plano central, onde fosse possível de se extrair moldes em ambas as direções aqui no eixo Z. E foi justamente o que foi possível aqui. Aqui nós utilizamos uma densidade de corte de 0,74, mas aqui é possível se alterar também de acordo com a necessidade. Correto? Vamos deixar aqui em 0,7. 0,7. E essa foi a nossa geometria gerada. Como vocês podem ver também,
a nossa otimização não alterou as faces que foram colocadas como no design, tanto as faces internas dos parafusos, quanto a nossa face aqui de contato com a nossa geometria externa. Vou aproximar um pouco mais para vocês poderem ver os resultados. Feito isso, é importante agora que nós revalidemos o nosso modelo e retrabalhemos a nossa geometria, visto que há alguns detalhes que precisam ser acertados posteriormente à realização da otimização topológica. Para exportar a nossa geometria, nós justamente temos uma opção bastante específica aqui, onde nós podemos clicar aqui em Pseudo Density on Node, selecionar aqui na nossa densidade de corte, lembrando aqui que nós podemos variar a nossa densidade de corte. E posteriormente, após ter clicado em Pseudo Density on Nodes, nós podemos vir aqui em Export STL e clicar em Export. Ao clicar em Apply, o próprio Virtual PyXis já vai criar um arquivo STL contendo a geometria selecionada aqui através da nossa densidade de corte a partir do resultado da otimização. Aqui ele está criando o nosso arquivo STL. Posteriormente a esse processo, para acessar então a nossa geometria, nós podemos clicar aqui com o botão direito em cima da nossa análise e clicar aqui em Open Solver Files Directory. Então, nós temos aqui o nosso único arquivo dentro da nossa pasta no formato STL, que seria justamente aqui o nosso DS16, fazendo referência justamente ao nosso último step. Então, nós podemos abrir o nosso arquivo STL dentro de qualquer software CAD e retrabalhar a nossa geometria. Um aspecto bastante importante também de se comentar acerca da qualidade da nossa otimização é o nosso gráfico de proporção de pseudodensidade dentro do nosso modelo. Para uma melhor análise desse aspecto, é importante que nós selecionamos aqui, no caso, a pseudodensidade nos elementos, como vocês podem ver aqui. Para acessar então esse dado, nós vemos aqui Pseudodensity on Elements e clicamos aqui em Result Option Histogram. Clicamos aqui, Click to Plot, e ele vai criar aqui o nosso gráfico contendo as informações que nós queremos. Para verificar a qualidade de uma otimização, é importante que nós tenhamos uma configuração aproximada a essa, onde nós temos aqui um sorriso, onde nós temos uma grande quantidade de elementos com pseudodensidade 0, uma grande quantidade de elementos com pseudodensidade 1 e uma pequena quantidade de pseudodensidades intermediárias, particularmente uma menor quantidade no centro desse nosso gráfico, visto que não é interessante para a gente tratarmos de densidades intermediárias, visto que para fins de engenharia, o importante dentro de uma otimização é que tenhamos regiões com material e sem material. Bom, nós agradecemos a sua atenção. Até mais.